Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Hoje a gente vai falar sobre o TCRA, porque é importante para você conhecer, saber para que serve o documento emitido junto com as autorizações florestais. Eu penso que ainda é mais importante também explicar como essa explicação serve para você. E como é que eu vou usar essa informação? Como consultor ambiental, faz parte do escopo das suas atividades ser um intermediário entre o seu cliente e o órgão ambiental. Ser uma ponte de conexão entre esses dois personagens de universos tão distantes. Fazer essa ligação compreende saber transmitir as informações para ambos os lados. Portanto, é preciso ter conhecimento sobre os procedimentos do órgão ambiental e é preciso ter conhecimento para traduzir estas informações e passá-las com autoridade e segurança, para que não fique dúvidas sobre o que você está informando. E uma das formas de obter conhecimento e autoridade é estudar muito e aprender cada detalhe do licenciamento ambiental, seus documentos, trâmites e processos. E como é que é feito o acompanhamento do progresso do plantio compromissado? Existe a orientação do envio periódico de relatórios técnicos de monitoramento de plantio a serem enviados ao órgão ambiental para esse acompanhamento. Mas o que são os relatórios técnicos de monitoramento de plantio? É uma planilha que contém as informações do andamento do plantio, ou seja, devem demonstrar onde foram plantadas as mudas, quantas foram plantadas, qual o espaçamento utilizado, qual o tamanho das mudas, qual o índice de aproveitamento das mudas, enfim, e deve ser acompanhado de um relatório fotográfico para comprovação desses fatos. Mais um importante detalhe que é preciso comentar é que esse relatório não tem o nome técnico à toa. É um relatório técnico de monitoramento de plantio, porque ele deve ser elaborado por um técnico habilitado para tal procedimento, onde este técnico se compromete com o trabalho elaborado, pois é preciso a apresentação da ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, do profissional que elaborou esse relatório. Essa apresentação do relatório com a ART se restringe aos casos de TCRA cuja quantidade de mudas compromissadas seja acima de 1.500 mudas em área rural e acima de 1.000 mudas em área urbana. Por que eu tenho que enviar relatórios técnicos de monitoramento de plantio? Estes relatórios técnicos ajudam o órgão ambiental a acompanhar o plantio compromissado e a programar as vistorias de acompanhamento, ao mesmo tempo em que demonstram o comprometimento do interessado quanto ao cumprimento do TCRA. Ou seja, semestralmente ou anualmente deve ser apresentado o relatório de como está o plantio e a informação da periodicidade está no corpo do TCRA. Caso não seja apresentado, ele pode ser cobrado e até mesmo autuado pelo órgão ambiental pela falta da apresentação deste relatório técnico. Quando o TCRA é dado como cumprido? Quando a autoridade florestal responsável pela fiscalização e acompanhamento das medidas de recuperação faz a vistoria da área compromissada e atesta que o plantio tem plenas condições fitossanitárias e ambientais de se desenvolver sem a necessidade da intervenção humana. Ou seja, o plantio pode ser abandonado sem que haja risco do perecimento das espécies introduzidas. Por que na data do vencimento do TCRA, o TCRA não é dado como cumprido? A data final que está no corpo do termo se refere à validade do título extrajudicial. Ou seja, o TCRA tem uma valoração e em caso de não cumprimento do termo nesta data final, ele pode ser acionado pelo governo do estado. Por exemplo, se há um compromisso de plantio de 1.000 mudas de árvores nativas numa determinada área até o dia 30 de dezembro de 2021, e nessa data, essa quantidade de mudas estiver efetivamente plantada, ou seja, as mudas estão no chão, o título extrajudicial não pode mais ser executado pelo Estado. Importante ressaltar que isso não significa que a obrigação de cuidar das mudas terminou. Existe uma segunda data
que não é expressa no TCRA, que é a data do efetivo cumprimento do termo. Algumas pessoas falam que as mudas têm que estar com 1,5 m, 2 metros de altura. Outras falam que elas têm que tocar as copas. Fato é que, hoje em dia, existem mudas de 1,5 m, 2 metros de altura. Algumas espécies de árvores crescem mais rápidos que outras e alcançam essa altura, mesmo sendo mudas, mas ainda são mudas. Por isso, o envio dos relatórios técnicos de monitoramento, para fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho um TCRA que vence daqui a 3 anos. Eu deixo para plantar as mudas faltando 6 meses para o dia do vencimento. E planto mudas de 2 metros de altura. Daí, elaboro um relatório de monitoramento e tiro fotos do plantio e envio para o órgão ambiental. O que vai acontecer é que pode até ser que haja uma vistoria só para confirmar que houve o plantio da quantidade compromissada, mas o TCRA só poderá ser dado como cumprido quando as mudas atingirem a idade adulta e o plantio possa ser abandonado, ou seja, as mudas viraram árvores e não precisam mais da interferência humana para se desenvolverem. Tecnicamente, se o plantio foi efetivado num espaçamento adequado, tipo 2 por 3, as mudas foram plantadas seguindo uma ordem correta, ou seja, plantio de espécies primárias, secundárias, espécies clímax, pioneiras. Quando as copas das árvores estiverem se tocando umas às outras, esse plantio pode ser dado como cumprido. O pessoal da agronomia fala que isso é fechar do céu. Como eu falei anteriormente, essa obrigação acaba somente quando houver uma vistoria do órgão ambiental e o TCRA for dado como cumprido pelo órgão ambiental. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. Até breve!